noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós nessa noite. É com muita alegria que eu estou aqui novamente para partir o pão vivo que desceu do céu, que é a Palavra de Deus. E essa palavra que nos alimenta esta noite está preparada para ser ingerida na nossa alma, para que nos dê habilidades superiores às forças da maldade que operam neste mundo. Então nós somos capacitados, recebendo de Deus uma fé poderosa através da palavra ministrada, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, devidamente colocada, devidamente interpretada, nós então fazemos a aquisição de poderes sobrenaturais. E esses poderes, eles têm como objetivo nos dar capacidade de ajudar a nós mesmos e ajudar o nosso próximo. Então, quanto mais nós envolvemos com o verbo, que é a palavra, mais nós somos capacitados a viver uma vida cada vez mais abençoada e abençoar a vida dos outros também. Viver, em verdade, no amor que Deus preparou para nós. E nessa noite, eu quero que você dê aí o teu like e também se inscreva no canal, porque dessa forma você vai estar possibilitando que essa palestra também seja divulgada, ela venha atingir vidas que também estejam precisando ouvir uma mensagem que venha edificar a sua vida, né? Então, por favor, faça isso, que você também vai estar ajudando outras pessoas. Nessa noite nós vamos analisar um pouco sobre os padrões de Deus. O que Ele deixou escrito para que nós tenhamos uma compreensão sobre a sua personalidade. Como que Ele age, como que Ele trabalha, como que Ele reage às nossas ações. Então nós precisamos entender ali o que agrada a Deus e também o que não agrada a Deus. Isso é importante estar dentro de nós, que quanto mais nós conhecemos a personalidade do nosso Deus, mais nós teremos a capacidade de agradá-lo, ou melhor dizendo, de adorá-lo. Porque adorar a Deus, um significado assim de forma simples, para que a gente tenha uma compreensão mais clara, adorar a Deus seria agradá-lo com as nossas ações, com a nossa vida, agradar a Deus com a nossa vida. Então, isso seria adoração. Então é se preocupar com o coração de Deus, né? Se preocupar com os seus sentimentos. Como anda o coração do meu Deus ao meu respeito, né? Será que o coração do meu Deus para mim está triste? Ou ele está alegre? Então nós devemos se preocupar sim, porque Ele é um Deus que ama, é um Deus que tem sentimento. Não é um Deus, como muitos imaginam, sem sentimento, que qualquer coisa Ele está punindo, está torturando, está fazendo coisas incríveis, né? Como muitos têm anunciado por aí. Mas a verdade é que Deus tem assim um certo padrão que Ele tem nos dado a conhecer, e nós precisamos saber disso. E nessa noite eu quero pedir que você venha abrir comigo, se você tiver com a Bíblia, e abra comigo então no livro de 1 Reis, tá? 1 Reis no capítulo de número 16. 1 Reis, capítulo de número 16, e nós vamos ler a partir do versículo de número 29. Então, 1 Reis 16, a partir do versículo de número 29. Diz assim: No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe
considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao seu deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida, mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira do Senhor, Deus de Israel. Muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo aqui que Acabe, ele teve uma dedicação, ou melhor dizendo, ele teve um esforço para alcançar a ira do Senhor. Então, ele dedicou mais do que os reis que o precederam, né? Ele buscou mais, ele investiu mais em se desalinhar das leis de Deus, ou seja, então havia então as diretrizes do reino, ele poderia ter seguido aquilo que Deus havia determinado, ou seja, nós não devemos prestar culto a postes, ídolos, a estátuas, né? Nós não devemos idolatrar aos deuses de D minúsculo, né? Então ele sabia muito bem o que estava fazendo e ele se dedicou mais ainda em fazer aquelas abominações e tudo mais. E, enfim, ele alcançou a ira do Senhor. Então vamos analisar. O primeiro aspecto nesse texto é que o desalinhamento com as leis do universo. Por que eu digo do universo? Porque o nosso Deus, conforme eu já disse, ele está presente em todos os lugares. E as leis dele têm, então, autoridade sobre todo o universo. Então não existe lugar em que as leis de Deus não tenham validade. Em qualquer lugar do universo, as leis de Deus estão valendo e sempre valerão. Tá? Então, as leis de Deus são leis que não podem ser invalidadas em lugar nenhum, em ocasião alguma e em tempo algum. E o desalinhamento dessas leis trazem, então, situações desagradáveis àqueles que praticam. Então vamos ver o que aconteceu. Nós vamos agora mudar. Aqui nós vamos vamos passar aqui para o versículo. Deixa eu só me localizar aqui, porque eu estou usando aquela Bíblia digital do celular. E como eu estou de luva, às vezes perde um pouco a sensibilidade, o touch da tela, né? Mas agora eu já consegui aqui. Então nós vamos ver aqui no capítulo de número 17, nós vamos começar lendo aqui o versículo de número 1. Então nós vamos passar aqui no mesmo livro de 1 Reis, nós vamos dar um pulo aqui, um salto para o capítulo de número 17 e vamos ler aqui o versículo de número 1 em diante. Diz assim: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso,
a palavra do Senhor veio a Elias ordenando: retira-te daqui e vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. E o interessante aqui é que Elias, que representa na velha aliança a palavra de Deus, o verbo, né? Então ele anunciava a palavra de Deus, ele anunciou uma reação do Senhor por causa do desalinhamento do rei Acabe, rei de Israel, que reinou em Samaria. Então, preste bastante atenção. O rei de Israel se desalinhou das leis do Senhor. Provocou a ira. A reação foi a seca. Isso me faz lembrar também, lá na frente, né, no livro de Isaías, diz assim: o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. As multidões morrerão de sede e a elite morrerá de fome. Então, o mesmo comportamento de Deus para com aqueles que se desalinharam das suas leis, lá no livro de Isaías, então eles desprezaram o conhecimento. Então lhes falta o conhecimento, eles não querem ter o conhecimento, rejeitaram o conhecimento de Deus, se desalinharam, porque Deus, ele ama aquele que busca o conhecimento. Lá eles fizeram exatamente ao contrário, o que Deus se agrada. Eles deixaram o conhecimento, eles abandonaram, não tiveram mais interesse na palavra de Deus, se desinteressaram. Então veio o que? A escravidão, veio a sede e veio também a fome. Aqui o rei Acabe se desalinhou das leis de Deus e provocou uma terrível seca. Como consequência, também veio a fome, porque sem a água não vai haver animais, eles morrerão de sede. Então, gado de corte não ia ter mais, gado leiteiro não ia ter mais, e também a lavoura, ela iria secar. Então veio novamente a miséria, a sede e a fome. E Elias anunciou a reação por causa da ação de um rei que não obedeceu às leis divinas. Então a situação ficou desse jeito. A situação então trouxe fome e sede para aquele rei que desalinhou totalmente da lei de Deus. Agora nós vamos entender quando se faz o que é certo. Vamos entender? Então, guarde bem. Houve em Samaria fome e sede. Por quê? Tirou a água. Nós sabemos que sem a água não há vida, então não há vida vegetal, não há vida animal, então não houve mantimentos, né? Tiago até faz um comentário sobre essa oração de Elias lá no Novo Testamento. Ele diz, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra. Então Elias fez essa oração e, na verdade, o Tiago então estava comentando sobre a oração dele
Então você vê que é algo que está totalmente alinhado nas Escrituras, né? Então nós podemos ver um homem de Deus falando sobre isso, né? Tiago é um dos discípulos, então ele estava comentando sobre essa oração de Elias, e aqui nós temos a oração de Elias como um anúncio da reação de Deus em relação ao desalinhamento do rei Acabe. Então nós vamos analisar quando nós fazemos exatamente ao contrário do desalinhamento das leis de Deus. Então quando nós nos alinhamos com a lei de Deus, quando nós agradamos o Senhor com a nossa vida. Olha o comportamento do Senhor em favor daqueles que o fazem. Então no versículo de número 8 aqui nós vamos dar continuidade. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como dissestes, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Agora vamos prestar atenção nisso aqui. Então, quando houve a rebelião, o desalinhamento com as leis divinas, então houve sobre a terra fome, houve sede. Então aquela seca trouxe uma situação muito desfavorável para todos aqueles que viviam nessa região. E quando Elias chegou à casa dessa viúva, ela é a testemunha da situação que o povo estava vivendo por causa do desalinhamento daquele governo, né, daquele rei, em cima da palavra de Deus. Ele deixou de fazer o que deveria ser feito e fez exatamente o que Deus não se agradava. Então ele não se preocupou em adorar a Deus, ou seja, agradar a Deus com a sua vida. Ele se preocupou em desagradar a Deus com a sua vida. E ele conseguiu. Agora vamos ver como reverter, como mudar. Talvez a gente esteja vivendo momentos difíceis, momentos desagradáveis. Como que nós podemos reverter essa situação? Como que nós podemos mudar aquilo que estamos vivendo com as nossas atitudes? O que pode ser feito? Então nós vamos analisar aqui na palavra de Deus o que pode ser feito que vai realmente trazer mudança na sua vida. Amém? Então vamos ver aqui. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Qual que é a máxima, a suma desse versículo? O que nós podemos tirar? Qual que é o segredo? Veja bem, a mulher estava numa tremenda dificuldade. De repente vem o homem que
representa o verbo, a palavra. E quando ele chega até a casa dessa mulher, a palavra ensina o que ela deve fazer. E o que ela deve fazer? Aqui está deixando algo muito interessante. Ela disse assim, olha, eu vou fazer, eu estou pegando aqui 2 gravetos e eu vou fazer com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo para mim, para meu filho, para depois a gente morrer. Porque é só isso que tem para comer, não tem mais nada, tá uma seca terrível e nós vamos morrer. Aí Elias falou assim, olha, você vai fazer isso, tá? Mas você vai fazer primeiro para mim e depois você faça para ti e para o teu filho. O que Elias está ensinando para ela? Elias está ensinando que nós devemos se preocupar com o nosso próximo. Elias está ensinando que nós devemos se preocupar com os outros. Então Elias está mostrando para ela, olha, eu sou o verbo. Se você der crédito a mim e fizer aquilo que eu estou ensinando, você vai ser bem-sucedida em meio a essa terra que está árida. Lembra lá que eu sempre falei com vocês no livro de Isaías, que fala assim, eu prometo fartura mesmo em terra árida, né? Se você der pão ao faminto, der teto ao desabrigado, se você amar o próximo, né? Essa é a mensagem que está lá no livro de Isaías, então certamente a tua luz brilhará sobre ti. E antes que você me peça, antes que a palavra saia da sua boca, eu vou te responder. Não é assim que está lá em Isaías? E aqui está o mesmo padrão do desalinhamento de Isaías, foi o mesmo padrão do desalinhamento de Acabe. E o mesmo padrão do alinhamento que foi aconselhado através do profeta Isaías é o mesmo padrão do alinhamento que está sendo aconselhado através do profeta Elias. E o que ele está dizendo? Olha, se preocupe comigo primeiro, se preocupe com os outros, não fique somente preocupado com você, preocupe também com a dor dos outros, ou melhor dizendo, preocupe até primeiro com os outros. Olha o que vai acontecer. Faça para mim primeiro o bolo, e depois você faça o teu e para o teu filho. Olha o que vai acontecer. Vamos continuar lendo aqui. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, quando uma pessoa faz aquilo que agrada a Deus, a vida dela fica isolada do ambiente que as outras pessoas fizeram em desagradar a Deus. Então, aquele ambiente que as pessoas criaram, melhor dizendo, com a vida que desagradou a Deus, você não vai ter que comer a miséria deles, porque você vai criar o seu próprio ambiente. E quando fala que você vai criar o seu próprio ambiente, me faz lembrar lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo disse o seguinte, que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. E como que funciona a vida de um embaixador? Ele vive segundo as circunstâncias da sua nação. Então, se nós estamos vivendo aqui na Terra como embaixadores, a nossa circunstância é de acordo com o reino do Pai. E no reino do Pai não há miséria, desde que a embaixada esteja exatamente de conformidade com as leis da sua nação, que é as leis do nosso
Deus. Então, quando nós nos alinhamos com a lei do nosso Deus, a miséria que os outros criaram não vem sobre nós. Pelo contrário, nós conseguimos obter fartura na terra árida que os outros criaram. Porque senão, o que acontece? Não adianta servir a Deus em um país que está em crise, porque se o país está em crise, você vai ter que viver aquela crise. Não é essa a lógica? Mas na realidade de Deus, não. Cada um vive a sua realidade. Cada um vive a sua fé em cima da palavra. Então, ela creu e por isso ela viveu a abundância. Então, ela se preocupou primeiro com o próximo. Quem era o próximo ali naquele momento? O próximo era o próprio Elias, o representante do Verbo, que é Cristo, que é Deus. Então, o representante do Verbo chegou para ela e falou assim: olha, se você fizer para mim primeiro, não vai faltar nada. Se você se preocupar comigo, primeiro, não vai faltar nada. E ela fez exatamente, porque ele diz: tão certo quanto vive o Senhor. Então, ele deu a garantia. Falou assim: olha, a garantia dessa palavra aqui não sou eu, é a vida do próprio Deus. Porque o próprio Deus diz algo muito interessante que às vezes nós não percebemos. Ele diz: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Ou seja, a palavra que ele pronuncia está acima dele. Ele diz: eu vou fazer aquilo que eu disse. Então, o aquilo que eu disse está acima dele, porque ele vai obedecer o que ele mesmo falou. Então a palavra de Deus é algo muito sério, muito pontual. Nós precisamos analisar e mergulhar nela. Quanto mais nós estivermos imersos na palavra de Deus, mais nós viveremos uma vida agradável que Deus nos dá. Por quê? Porque a palavra dele é a garantia, conforme disse Elias, tão certo como vive o Senhor. Então a vida de Deus está fiada na sua palavra. Então nós temos que entender isso. E aí naquele momento que a viúva que estava vivendo a circunstância, a crise naquela nação, por causa do desalinhamento com as Escrituras, um rei que fez, ele se esforçou em provocar a ira de Deus. Ele não estava nem aí, conforme diz a palavra, ele nem se preocupou. Ele fez o que era mal, pior do que os seus antecessores, ele fez bem pior, e ainda casou com uma mulher que vocês conhecem o padrão de vida dela, que é até citado no livro de Apocalipse, que é um padrão de manipulação, de perversão, totalmente condenado por Deus. E ele casou exatamente com aquela mulher, com aquela característica terrível. E ali ele acendeu a ira do Senhor. E aqui o representante do Verbo, o mesmo Verbo que anunciou a seca devido à rebelião, o mesmo Verbo anunciou fartura devido à obediência. E vamos ver o que aconteceu. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou o azeite puro na botija. Tudo em conformidade com a palavra do Senhor que ele transmitira por meio de Elias. Passados esses acontecimentos, o filho dessa mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: o que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá-me o teu filho. Tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto
de cima onde estava hospedado e colocou-o sobre o teu leito. Em seguida, clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida retornou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo e entregou-o à mãe, e disse: Olha, o teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, proferida por tua boca, é toda verdadeira. O interessante é que estava indo tudo bem, aí de repente algo errado. O menino morreu. Puxa vida. A primeira coisa que esta mulher pensou: por causa do meu pecado, Deus matou meu filho. E o representante do Verbo vai lá e clama o Verbo e diz: Ó Senhor, por que viesse afligir o filho dessa viúva que me sustentastes? Aí Deus mostra, dá uma resposta, devolve a vida para aquele filho. Sabe o que isso significa? Que Deus, Ele não está querendo nos destruir por causa do nosso pecado, por causa do nosso passado. Isso está acontecendo foi porque lá atrás eu cometi vários pecados. Essa acusação, ela não vem de Deus, porque se fosse assim, Ele não traria de volta o filho da viúva. Então, não se sinta acusado pelo passado. Perdoa-te mesmo. Você mesmo. Você deve se perdoar. Você deve dizer: eu errei, eu assumo o meu erro, mas agora eu quero uma nova vida. Agora eu quero viver diferente. E quando nós pensamos assim, nós perdoamos a nós mesmos, aí a nossa vida vai começar a andar. Então, é momento de você esquecer o seu passado, tá? Você vai lembrar do versículo que o Senhor Deus disse: Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço nova todas as coisas. Então é momento de você viver o novo de Deus. Esquece o pecado. Não se sinta acusado. Não se sinta acusada. Comece a viver a nova vida. Alinhe-se com a palavra de Deus. Esqueça o seu passado. Pede perdão para Deus e perdoa você mesmo. E você começa a viver agora uma vida alinhada com Deus. E lembre-se que o segredo da vida abundante e o segredo da saúde, ela está no amor. Preocupe-se com os outros. Preocupe-se com o teu próximo. Invista no teu próximo. E você vai ver que a farinha não vai acabar. E o azeite também não vai cessar. Tudo isso se você amar o teu próximo, se você se preocupar com os outros. Pare de se preocupar consigo mesmo e comece a se preocupar com os outros. Faça como essa mulher. Ela ouviu o Verbo. E no final de tudo, ela diz: olha, agora eu sei que você é um homem de Deus. Por quê? Porque o que ele estava falando era verdadeiro e ela reconheceu. E essa mesma palavra que a viúva reconheceu é a palavra que Deus está trazendo para você nessa noite. Preocupe-se com os outros primeiro. Preocupe-se com o amor. Invista nos outros, que a farinha não vai acabar e nem o azeite vai cessar. Então essa é a mensagem que Deus está trazendo para você nessa noite. Pega essa passagem e lê de novo. Lê tudo que o rei fez. E olha o que aconteceu.
E veja agora o momento em que a viúva se alinha com a palavra de Deus e vê o que aconteceu na vida dela. Talvez você está precisando se preocupar com os outros. Quando você se preocupa com os outros, você está cuidando indiretamente de você mesmo. Guarda essa palavra. Essa palavra foi confirmada pelo profeta, está nas Escrituras e Deus está trazendo para você nessa noite. Então, até aqui, nós vamos fechar nossa mensagem aqui. Eu não vou ficar passando muita coisa, conforme eu já disse. É melhor para você guardar, é melhor para você memorizar. Cuida disso que Deus te deu essa noite. Começa a praticar isso, mas não pode parar. Faça sempre e você vai ver que a tua vida vai ser totalmente diferente. Até o teu humor, o teu estado emocional, tudo em você vai ficar diferente. Você vai ficar uma pessoa se sentindo mais viva. Você vai ter mais prazer na vida quando você amar o teu próximo do que em qualquer outra situação. Escreve isso que eu estou te dizendo. A tua vida vai ser bem mais gostosa. Você vai dizer, olha, o mundo está totalmente virado, mas eu sou feliz porque eu estou em Deus. Você vai sentir uma alegria, um prazer maravilhoso. Então eu deixo aqui essa palavra, que é a palavra de Deus, deixo aqui um grande abraço e aguardo todos vocês no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a cada um de vocês e eu quero que vocês deem testemunho da prática da palavra de Deus e quais foram os seus resultados. Que Deus os abençoe poderosamente.